Boa noite. Boa noite. O deputado estadual Bernardo Amorim, do PSDB, é o nosso entrevistado de hoje. E mais, você vai ver novos números da pesquisa TCM-TS2, a intenção de voto de Mossoró para deputado estadual, federal e senador. O cenário político está no ar. Começando o nosso programa nesta quinta-feira, vamos falar sobre política eleitoral partidária. Dr. Bernardo Amorim já está aqui no estúdio com a gente. Você manda a sua pergunta para ele através das nossas redes sociais, Twitter, @CenaPolíticoTCM, facebook.com/CenárioPolíticoTCM, WhatsApp 88028979 e o Instagram, @CenárioPolíticoTCM. Participa com a gente. Hoje tem muito assunto. Vamos falar também de duas perdas importantes para Mossoró e para o Rio Grande do Norte. Hoje aconteceu, nesta madrugada, falecimento de Cândido Queiroz, jornalista, e também do ex-senador Garibaldi Alves, o pai. Então, a gente vai falar sobre isso ainda hoje, trazer aqui informações sobre estes dois nomes extremamente importantes para a política e para o jornalismo do nosso estado. E, enquanto isso, vamos falando, além de política partidária, eleitoral também. Tem mais dados da pesquisa TCM-TS2, tem dados específicos de Mossoró para deputado estadual, federal e senador. A gente vai trazer ainda hoje. Boa noite, Vonúvio. Boa noite, Carol. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição do Cenário Político TCM ao vivo para toda Mossoró e mais cidades que possuem os serviços da TCM. A gente já começa trazendo informação também que tem a ver com eleições 2022. Após a desistência à reeleição, o deputado Souza Neto, do PSB, anunciou apoio a um novo nome para seguir abordando as pautas da Costa Branca, Mossoró, aqui do oeste do estado. O nome é de Mossoró. Veja o vídeo divulgado nas redes sociais pelo deputado. Meus irmãos e minhas irmãs norte-grandenses, como falou desse ontem, hoje vim aqui comunicar, reunindo as nossas lideranças políticas, todos aqueles que acompanham o nosso mandato, discutindo a importância de ter um nome que defenda os interesses da Costa Branca, do Rio Grande do Norte, a geração de emprego e renda, a pesca, a agricultura familiar, a nossa juventude. O nome que reúne essas qualidades, essas bandeiras, é o nome do pré-candidato a deputado estadual, Jorge do Rosário, que eu quero aqui apresentar a vocês. Jorge, vamos avante na defesa de um Rio Grande do Norte melhor e para todos. Minhas amigas e meus amigos, esse é um momento muito especial em nossa caminhada. Está ao lado do deputado Souza, de prefeitos e liderança do Rio Grande do Norte, nos faz mais fortes e firmes no propósito de defender as bandeiras da Costa Branca, de Mossoró, do Oeste e do Rio Grande do Norte. Obrigado e avante sempre. Pois é, recém-filiado ao Avante, Jorge do Rosário agora tem o apoio do deputado Souza, que dá um gás a mais, não é, Vonúvio, para a campanha dele, realmente. Souza é um nome já experiente na política, é um nome muito conhecido, muito forte na região da Costa Branca. É uma parceria que beneficia Jorge do Rosário, deve dar bons frutos aí para o Jorge. É verdade, Carol. Existe aí uma questão, né, que facilita agora o pré-candidato Jorge do Rosário, que é a questão de abertura de portas, né? O Souza, ele tem mais trato político, conhece mais lideranças, conhece mais a população, e aí vai abrindo essas portas para Jorge do Rosário. Politicamente foi ali uma parceria muito positiva. Vamos ver como é que vai ser aí daqui para frente. Pois é, e agora a gente começa a nossa entrevista com o Dr. Bernardo Amorim, deputado estadual, agora no PSDB, compondo aí essa bancada gigante ali, histórica, na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. São 12 deputados agora no partido e a gente pode já começar falando sobre isso. Deputado, boa noite, muito obrigada pela presença. O que foi que motivou a migração para o PSDB, um partido com tantos nomes? Boa noite, Vonúvio, boa noite, Carol, boa noite, ouvintes da TCM. De antemão, agradecer a Deus e a vocês pela oportunidade de estar aqui. O que nos levou aí para o PSDB foi uma questão de pragmatismo.
Infelizmente, na política, a legislação eleitoral que aí está, que inclusive foi votada pelos próprios deputados federais, deixou a classe política numa situação difícil. Se você vai para uma empresa, por exemplo, prevalece a meritocracia, você chega e você apresenta um currículo e o melhor é o escolhido. Infelizmente, quando você tem um potencial maior de votos, você acaba sendo meio que não sendo aceito. E eu tentei ir para a nominata da Federação PV e PT, e houve, eu não diria uma vedação, mas houve uma restrição ao meu nome, pelo fato dos outros candidatos acharem que eu poderia tomar uma vaga deles, e acabaram não aceitando que eu fosse para lá. E eu tinha um compromisso de ir para o PSDB se ocorresse isso, e de fato o Ezequiel me convidou, e eu não tive outra opção. Eu fui para um lugar que eleitoralmente eu tenho que ter um potencial maior de votos para me eleger, mas era melhor do que eu ficar, como na eleição passada, num partido sozinho, dependendo de outros pequenos candidatos, que isso é muito ruim. E daí a minha ida para o PSDB. Qual é a estratégia, então, não só do senhor, mas do PSDB nesse chapão? A ideia que se tem do PSDB ao reunir 12 deputados federais e mais alguns candidatos com bom potencial eleitoral, como é, por exemplo, o Reginaldo, lá de Tentananias, colega médico, que é um candidato que com certeza tem um potencial eleitoral muito grande, reunindo esse grupo, a gente fazer um número maior possível de deputados. A expectativa, a estimativa que se conversa hoje é que dos 13 candidatos principais fariam 10 ou 11 deputados. Então, o grande problema é esse, Vonúvio. Isso, imagine você é jornalista, chegar aqui na TCM, apresentar o seu currículo, um bom currículo, e chegar 5 outros jornalistas e você somar o currículo dos 5 e concorrer contra o seu. É isso que está ocorrendo. Você tem um potencial, como eu tive, de 42 mil votos na eleição passada, pode chegar em outra nominata 10 candidatos de 5 mil votos e tomar a vaga de um deputado que tem 40 mil votos, porque 50 é mais do que 40. Então ficou muito difícil e acabou esse Deus nos acuda para todos os parlamentares. A partir desse argumento que o senhor está apresentando, a gente pode entender que o senhor defenderia que o sistema não fosse proporcional, que o mais votado conseguisse ocupar a cadeira? É exatamente isso, ou que pelo menos fosse um sistema misto. Mas um sistema como é hoje, eu acho que ele é desleal com quem trabalha aquela questão que eu disse, a meritocracia. Você trabalha, tem um potencial maior e você acaba sendo excluído dentro do grupo. Eu senti isso, porque nem um lado nem o outro me queria, na realidade. Eu fiquei numa situação muito difícil, teve momentos de angústia, que eu chamo da formação das nominatas, que eu chamo brincando de não me mata. Teve um momento que eu me senti morto, porque eu tinha que ir para um partido sozinho e eu tentar formar outros candidatos, montar uma chapa para mim sozinho. Foi uma coisa desesperadora em determinado momento. Então eu acho isso injusto. Quem trabalha mais era para ser privilegiado e não o contrário. Doutor Bernardo, o senhor tem aí um histórico na política como deputado governista, trabalhando ao lado da governadora Fátima Bezerra. Como é que fica a posição política do senhor para este ano de 2022, estando ali num ano eleitoral e tendo que ter algumas decisões? O senhor continua no governismo? A minha posição sempre foi muito clara. Eu sou deputado da base do governo, fui para o PSDB, mas sempre deixei muito isso claro ao deputado Ezequiel, que era um deputado da base, e inclusive com a desistência do deputado Ezequiel, isso não é problema. Aconteceu isso inclusive na eleição passada. O deputado Ezequiel liberou inclusive alguns deputados para ficarem corruptos e outros para ficar. A questão do pragmatismo, da sobrevivência política, que a legislação eleitoral brasileira, infelizmente, nos impõe isso. Então, eu não sei qual vai ser o posicionamento do deputado Ezequiel em relação ao governo do Estado, até porque não tem ainda um candidato definido, mas o que eu sei é que ele não será candidato e, portanto, eu continuo na base do governo. O que é acertado não é caro, foi o acertado. Fui, inclusive, para o PSDB, quero deixar aqui bem claro, após uma conversa com um grupo de deputados da federação que entenderam que eu não poderia ficar lá, então eu não tive opção. Eu fui, inclusive, eu diria com a anuência do governo do Estado. Vamos fazer um intervalo. No próximo bloco a gente retorna e conversa mais com o doutor Bernardo Amorim.